diagrama de relacionamento de atividades completo, a gente pode ir para o passo 3. Eu vou fazer uma análise agora destes dados, né, e vou começar a desenhar e esboçar um arranjo entre essas áreas. Então, neste passo 3, eu vou fazer uso do que a gente chama de diagrama de arranjo de atividades. É esse diagrama aqui, ok? Então, esse diagrama, o que a gente tem aqui? A gente tem um esboço da distribuição das áreas. Mas como é que ele nasce, esse esboço aqui? Primeiro ponto. Quando a gente faz a classificação aqui, preenche o diagrama de relacionamento e a gente tem os critérios de prioridade e proximidade, existe pesos que são atribuídos para aqueles relacionamentos onde foram classificados como A, como E, como I. O A, por exemplo, ele tem um peso 4, o E tem um peso 3, o I tem um peso 2, e assim sucessivamente. Isso significa o seguinte, que para a gente desenhar aqui o diagrama de arranjo de atividade, aqui, cada uma das atividades das áreas produtivas, vai ser simbolizado aqui por este círculo, certo? E o relacionamento entre as áreas, eu vou utilizar linhas. E essas linhas estão diretamente relacionadas com a prioridade que foi julgada para cada uma delas. Só que aí, quando for E, eu vou utilizar 3 linhas. Quando for A, eu vou utilizar 4 linhas. E assim sucessivamente. Então, se a gente observar aqui, entre a área 1 e a área produtiva 5, eu tenho 2 linhas. Por que eu tenho 2 linhas? Porque entre 1 e o 5, deu a letra I. 2. Entre 1 e o 2, eu tenho a letra E. E significa 3. Então, entre 1 e 2, eu tenho que ter 3 linhas, certo? Então, o que eu vou fazendo? Eu vou traduzindo lá o diagrama anterior em um diagrama que eu chamo de diagrama de arranjo de atividades, através já das minhas áreas, que são os círculos, e as ligações eu estou utilizando linhas. E eu interpreto o quanto que eles têm que estar próximos em função da quantidade de linha que eu tenho aqui. Como é que a gente começa esse diagrama? De repente, vocês podem estar se perguntando assim, tá, mas como é que eu começo esse diagrama? A dica prática é o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que definir quantos relacionamentos cada uma das atividades produtivas possui. Como é que eu faço isso? Eu faço isso somando diretamente aqui os pesos de cada uma das áreas. Por exemplo, aqui, a área 1, eu tenho que somar E, que é 3, A, que é 4, mais 4, mais 4, mais 2. Esse é um total de relacionamentos que o 1 tem. A área 2, quantos relacionamentos tem? Tem o E, 3, tem o O, mais 1, mais 3, mais 3. E assim eu vou fazendo, eu vou somar o total de relacionamentos de cada área. Cada uma dessas áreas produtivas aqui. Significa que eu vou ter que concluir qual são as 2 áreas que têm o maior nível, o maior valor de relacionamento. Essas 2 áreas, neste caso aqui a 1 e a 4, seriam as 2 áreas que eu iria começar o meu diagrama, o desenho do meu diagrama. Eu colocaria essas 2 áreas aqui, 1 e 4, faria o relacionamento direto entre as áreas 1 e 4, e a partir daí eu ia orbitando aqui as outras áreas e ia fazendo as devidas ligações a nível de relacionamento que foi exposto aqui no diagrama de relacionamento. E assim eu ia fazendo. O que eu tenho, qual é a lógica aqui? Eu vou sempre mantendo mais próximo aqueles que têm mais relacionamentos e vou deixando mais distantes aqueles que têm menos relacionamento. Isso já vai me dando uma ideia, um esboço de disposição que as áreas devem estar dentro da minha instalação. Feito aí o passo 3, eu vou para o passo 4. O que é o passo 4? Agora eu vou usar o diagrama de relações de espaço.
definido o diagrama anterior, eu vou fazer uma migração para o diagrama de relações de espaço. Na verdade, eu vou basicamente substituir aqui as minhas bolinhas, que representam as minhas áreas, pelas áreas em metro quadrado, a nível de proporção de áreas demandadas. Então, a área 1 aqui, ela demanda 10 metros quadrados, 100 metros quadrados, desculpe. A área 2 demanda 150 metros. Eu vou substituir as minhas bolinhas pelas minhas áreas efetivamente, que são demandadas para mim poder utilizar, né, dentro da minha instalação. Então, eu já estou migrando de uma fase de um esboço de posições para enxergar a ocupação efetivamente. E lógico, né? Esse diagrama é uma migração. Então, a gente já vai começando a colocar, arranjar as áreas e enxergar que elas devem ter uma disposição mais adequada possível. Vencido o passo 4, eu vou para o último passo, que é o passo 5. Então, eu vou colocar, de certa forma aqui, eu vou adaptar o meu diagrama de relações de espaço dentro dos meus limites do meu prédio, da minha instalação. E vou buscar o atendimento de todas as necessidades. Em linhas gerais, a gente tem 5 passos. Tudo começa pelas informações que eu tenho iniciais, no mínimo dos requisitos de espaço e das áreas, atividades que eu vou ter que compor no meu layout. Vou utilizar o diagrama D para aquelas áreas produtivas que possuem fluxo de material entre elas. Vou utilizar no segundo passo o diagrama de relacionamento de atividades, completando ele com elementos mais qualitativos, já que os quantitativos eu consigo utilizar como base aqui os fluxos dos materiais. Tendo o diagrama de relacionamento de atividades, eu vou para o terceiro passo, que é o diagrama de arranjo. Vou começar a fazer um esboço de distribuição. Com o esboço de distribuição, eu vou fazer as devidas substituições, já aqui alocando a metragem que é desejada, demandada para cada uma das áreas, obedecendo da melhor forma possível o diagrama de arranjo. A partir do diagrama de relacionamento de espaço, aí sim eu vou adaptar essas áreas aqui para as dimensões do prédio, das instalações que a gente está estudando. E aí eu completo, ou vou ter aqui uma série de alternativas, né, de propostas desta distribuição aqui, para chegar no passo 5, o ideal é que a gente gere duas, 3, 4 propostas para poder fazer um julgamento mais adequado possível na sequência para a efetiva tomada de decisão sobre qual é o melhor layout funcional para aquela instalação.